Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário, RF Sul Caminhões, seu concessionário Volkswagen Caminhões e Poligrês Shopping, você na sua forma mais completa. Já de volta ao Brasil, já em casa, falando de Porto Alegre, Lúcio Pachter, bom dia. Bom dia, Adelor. Como é bom reencontrar a terra da gente, não? As pessoas falando a nossa língua, o português, que é uma língua tão bonita, o vento, o sol. Cheguei há poucos dias e ainda não retomei as atividades, aquela coisa do fuso horário, né? O corpo precisa se readaptar, o organismo, né? De um clima para outro, um continente para outro. Foram quase 2 meses fora. E peguei o automóvel e fui até o litoral aqui do Rio Grande do Sul, que está muito bonito. Aquelas bancas de abacaxi que você encontra ao longo da estrada. E fui até a Barra do Rio Imbé. Lá um velho pescador faz uma tainha na brasa, reúne amigos, o pessoal fica conversando. E é uma maneira de retornar, né, integralmente as coisas que ficaram aqui. Como é bonita a nossa terra. Quanto mais eu viajo pelo mundo, mais eu admiro o nosso país, a nossa cultura, a nossa gente. Aliás, o Brasil deveria ser conjugado no plural, né, de tão grande que é e tantas culturas que tem aqui. Bem, Adelor, vamos conversar, vamos continuar as nossas conversações aqui, né, sobre filosofia clínica, que semanalmente a gente tem feito. Hoje, eu gostaria de chamar a atenção a alguns aspectos que estão na pauta do dia em vários lugares, não só aqui no Brasil, fora do Brasil. De certa forma, a gente vive uma época de neo-iluminismo. Algumas pessoas colocam de novo o pensamento e a razão como algo mágico que resolve todas as questões e esquecem que a razão, o pensamento, eles pregam peças a gente, peças às vezes tão grandes quanto as sensações, às vezes até muito maiores. Ali naquele rio belíssimo que tem em Nova Veneza, perto da represa, muitas vezes ali sentado à beira do rio, curtindo um sol de inverno, aquele sol tão gostoso de inverno que a gente tem em Santa Catarina, eu vi pessoas que achavam que o rio tinha determinada profundidade por conta da maneira como o sol batia sobre as águas dele, quando na verdade ele é bem mais raso do que aquilo em muitos momentos ali. Pois a razão faz isso com a gente, muitas vezes o pensamento faz isso. Algumas pessoas, e hoje nós veremos apenas alguns aspectos importantes desses problemas ligados ao pensamento. Há pessoas, por exemplo, Adelor, que elas funcionam a um nível de proposição. Elas conseguem formular questões e param ali. Muitas pessoas funcionam assim. Você conversa com uma pessoa, ela te diz, olha, eu quero agora mudar a minha vida, descansar mais, vou me aposentar, tal. Ela coloca a proposição e para nisso. Você encontra uma semana, um mês depois esse seu amigo, essa pessoa, e ele está falando a mesmíssima coisa. Alguns nem sequer se dão conta disso, que só conseguem formular o que querem fazer e em seguida param, como se as coisas fossem acontecer. Às vezes até acontecem, depende muito do caso. Usualmente, pessoas assim podem se frustrar, podem ficar muito tristes e dizer, puxa, nada acontece, nada muda. Mas claro, ficam apenas a um nível de formulação das coisas. Outras pessoas vão um pouquinho além. Elas colocam uma proposição, aquilo que querem mudar. Em 2008 eu vou fazer tais coisas e tais coisas, vou descansar mais, ou vou trabalhar mais, e aí colocam opções relacionadas a isso. Para isso eu tenho que fazer tal coisa e tal coisa. São aquelas famosas listas que muitos fazem no final do ano. O que acontece? Param nas opções. Então, conseguem formular suas questões, sabem mais ou menos o que fazer e param ali.
Há muitas pessoas que funcionam assim. É como alguém que se exercita pela metade. Faz o aquecimento, mas não vai para o jogo, não vai fazer as coisas. Isso ocorre muitas vezes porque a pessoa não teve uma formação, uma instrução em torno disso. Sabe? Ela imagina que é por aí e é que é só assim mesmo, como um fôlego curto. E dentro disso que a gente está conversando, tem pessoas que formulam opções que se inviabilizam. Muitas vezes se inviabilizam. Então a pessoa coloca como um dos objetivos de 2008 que ela precisa ir mais à igreja, ela precisa tomar certas atitudes mais humanistas e tal. Só que isso contraria todo um projeto muito maior que ela está vivendo há muitos anos. Uma coisa conflita com a outra. Muitas pessoas não sabem que isso está acontecendo dentro delas. Aí elas vivem apenas o sintoma disso. Vivem angústia, vivem ansiedade em torno disso. Parece que sempre tem algo incomodando, parece que algo nunca está bem. Não sabem direito identificar a natureza desses choques, de onde isso está vindo. É como alguém que se alimenta de algo que não é muito próprio para o organismo e sente as consequências disso, mas não sabe direito o que está se passando. Por último, quanto a esses aspectos que nós estamos falando hoje, de alguns problemas ligados ao pensamento, à razão, há um fator muito interessante que podemos considerar. Olhe, lá na barra do Rio Imbé, perto na praia, né? No Rio é Tramandaí o nome dele, ali na praia de Imbé, eu estava observando um senhor que estava sentado, um velhinho, ali indiferente ao que se passava, muito enrugado pelos raios do sol, já com seus 70 anos. Ele ria sozinho, ele conversava sozinho, ele olhava os pássaros no rio, aqueles patos negros que tem no rio, que ficam pescando junto aos pescadores e as suas malhas. Ele ficava falando, comentando e indiferente ao que se passava ali. E ninguém, talvez por ser conhecido ali, não sei, naquela região, eu fiquei observando aquele senhor, olhava para o rio como ele estava olhando, não sei o que ele estava vendo no rio, além do que eu estava vendo, e eu fiquei pensando que muitas coisas na vida não dizem respeito à razão, ao pensamento. Isso é uma lição tão importante para os nossos dias, ainda mais na minha área, que é a filosofia. Muitas vezes na minha área os estudantes acham que o raciocínio, a razão vai resolver as questões fundamentais da vida, e muitas vezes o raciocínio e a razão não tem nada a ver com isso. Às vezes a gente planeja, se desentendeu com um amigo e planeja a semana toda o que vai dizer para o amigo, vai pedir desculpas e tal. Chega lá, não é preciso nada disso. Ele nos dá um grande abraço e diz: olha, deixa para lá, bobagem, acontece, foi um desentendimento, está tudo bem. E aí todo aquele raciocínio, toda aquela coisa que foi formulada durante a semana não serve para nada. Muitas coisas não passam pelo raciocínio, muitas coisas passam pelo músculo cardíaco, pelo amor, pelo carinho, pela amizade, família, por outras coisas que nada tem a ver com isso. Bem, Adelor, daqui sigo para o hospital, faço aulas esse final de semana aí na cidade, no Centro Médico São José, e depois sigo lá para o Mato Grosso, onde acontece o encontro do Centro-Oeste de Filosofia Clínica, numa cidade lá na fronteira chamada Dourados, uma cidade muito bonita. Quero agradecer a você, aos nossos ouvintes, e até a próxima quinta-feira. É sempre bom ouvir o Lúcio. Venha Santec Resíduos, aterro industrial e sanitário. RF Sul Caminhões, seu concessionário Volkswagen Caminhões. E Poligrês Shopping, você na sua forma mais completa.